que eu mais me chamava a atenção era a posição de goleiro, que eu via muitos jogos pelo rádio, né? Então a emoção, a maior vibração que a gente sentia era com a narração dos lances de defesa do goleiro ou do gol. Mas a defesa do goleiro era uma coisa que despertava muito, porque ele evitava um desastre para a equipe dele. Então quando eu tinha a oportunidade de brincar, e era diária essa oportunidade, eu gostava de ficar no gol, brincando de chute a gol, de fazer defesas, de chutar bolas. E tinha o campeonato amador, campeonato não, os jogos das equipes amadoras, da várzea, da cidade, e todo final de semana eles iam até a minha casa e me chamavam para ir jogar. Porque ninguém gostava de jogar no gol, então ia eu para jogar no gol. E aí aconteceu uma coisa interessante, numa dessas brincadeiras que eles me chamavam para ir jogar, a Ponte Preta foi com uma equipe mista fazer um jogo amistoso contra uma equipe lá, uma determinada equipe lá em Vinhedo. E antes houve uma preliminar. E a equipe que fez a preliminar me chamou para jogar, para participar do jogo. E eu joguei. E o treinador da Ponte Preta, ele viu o segundo tempo todinho do jogo. E ele acho que viu alguma coisa em mim, aí acabou o jogo, ele me chamou e perguntou se eu queria ir treinar na Ponte Preta. A Ponte Preta ela já não estava me proporcionando uma condição de eu brigar de igual para igual com outros goleiros para almejar essa condição de titular, né? No final de 83 o Corinthians se manifestou novamente, aí eu fui conversar com o presidente da Ponte e eu falei, não, eu quero ir, eu necessito ir. Aí ele entendeu, ele falou, pode deixar que eu vou te ajudar nisso. E foi onde eu fui para o Corinthians. A uma semana da competição, no último jogo preparatório, um jogo treino contra a equipe de Guadalajara, eu sofri uma contusão na mão, já no final do jogo, né? O Leão foi uma pessoa muito importante, muito legal comigo. Ele falou, olha, você não tem nem que se preocupar mais com o treinamento, até agora você fez tudo, você está no melhor da tua condição, então você se preocupe com a tua mão, não se preocupe com o resto. À medida que vai se aproximando o dia de se estrear, você vai se tornando cada vez mais uma coisa assim excitante, ou você fica apreensivo, fica preocupado, fica ansioso, você fica imaginando mil coisas. Vivendo jogo a jogo, com o máximo de intensidade, nós fomos vencendo, passando, resolvendo problema a problema. Aí chegamos no quinto jogo que foi contra a França sem sofrermos nenhum gol. Na disputa em pênalti, que aconteceu comigo lá diante da França, para mim era uma questão de conseguir defender pênalti, a equipe passar e eu ter a minha participação positiva naquilo, tá? Só que, vamos dizer, entre uma vontade e outra, acabou prevalecendo a vontade do outro, né? O único pênalti que a França não converteu foi do Platini, que aí existe um outro ponto importante a ser analisado. É quando você vai numa disputa em pênalti, você conheceu o teu adversário, ou numa disputa você conheceu o seu adversário. O único jogador que nós tínhamos conhecimento, ou que eu tive conhecimento, foi do Platini. Por felicidade, em cima da nossa conversa toda, o Platini acabou errando o pênalti que ele cobrou. O jogador francês cobrou o pênalti, a bola bateu na trave e bateu nas minhas costas, entendeu? Mas é uma percepção que eu tive, coincidiu, estava certa, mas esse outro fator impediu que eu tivesse sucesso. Quando eu resolvi parar de jogar futebol, eu não tinha em mente o que eu vou fazer quando eu parar de jogar futebol. Eu encontrei com uma pessoa e essa pessoa perguntou para mim, o que você pretende fazer daqui para frente? Eu falei, não sei, se eu tiver a possibilidade de ir para um clube aí bom. Só que na época eu não fui como treinador de goleiro, eu fui assim como uma pessoa a auxiliá-lo e pensando em ser treinador de futebol. Chegou num momento da minha vida que eu comecei a me questionar. Eu vou ser treinador de futebol para ser mais um no mercado? Eu recebi um convite para trabalhar no Noroeste de Bauru. E o treinador de goleiro na época que estava no Noroeste, ele saiu. Eu falei, puxa, eu acho interessante isso.
E foi onde eu comecei a pensar, refazer toda uma ideia, mudar os meus objetivos. Eu falei, eu acho que aqui, esse é o meu caminho, trabalhar com treinamento de goleiro. E foi a melhor decisão que eu tive. Eu fiquei 2 anos em Bauru, a Ponte Preta teve interesse em me levar para trabalhar em Campinas, fiquei durante 5 anos na Ponte, até apareceu a oportunidade de vir trabalhar no São Paulo. Coincidiu toda essa, vamos dizer, essa minha vontade e toda essa razão de ser do São Paulo, do que é a estrutura, de como funciona aqui o Centro de Formação de Atletas do São Paulo.